Em um mundo que valoriza o movimento constante, a visibilidade e a agenda lotada, Jesus nos oferece um exemplo radicalmente diferente. Mesmo sendo o Filho de Deus, perfeito e pleno em si mesmo, ele escolhia com frequência retirar-se para lugares solitários, não por fraqueza, mas por sabedoria. Não por desprezo às multidões, mas por dependência profunda do Pai. Antes de mergulharmos nessa lição preciosa, vale a pena observar com atenção o que os evangelhos revelam sobre o lugar secreto na vida de Cristo. Soli Deo gloria namque fecit tam multa. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal Em Cristo, Estudo, Entendimento e Formação, com um quadro Estudo Bíblico, dividido em 4 aulas importantes que falam da teologia da solidão. Na primeira aula falamos sobre a indústria do ruído sagrado, vimos o espelho da ansiedade institucional e Elias, que não estava no espetáculo. Hoje veremos Jesus e o lugar solitário, o caso reformado para o deserto, a vivência em Cristo na solidão, os padres do deserto e a crítica história ao cristianismo confortável. Fique atento, assista essa aula até o fim e se você não viu a primeira aula, o link está no final do vídeo. Curta, comente e compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Se há alguém que não precisava fugir para provar a espiritualidade, esse alguém era Cristo. E, no entanto, os evangelhos registram repetidamente que Jesus se retirava para lugares solitários. Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas capítulo 5, versículo 16 diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse porém é muito importante. Jesus curava, ensinava, era procurado pelas multidões, pressionado pela demanda pública. Mas ele se retirava, não porque desprezasse as pessoas, mas porque sua comunhão com o Pai não podia ser substituída pela demanda das pessoas. Aqui é uma lição imensa para a igreja contemporânea. Nem toda demanda é vocação, nem todo convite é chamado, nem toda agenda cheia é fidelidade, nem todo cansaço é cruz, às vezes é apenas desordem. Jesus não vivia governado pela urgência da multidão, ele vivia governado pela vontade do Pai, e para permanecer no centro da vontade do Pai, ele se retirava. O lugar secreto não era fuga da missão, era a fonte da missão. O deserto não era negação do amor ao próximo, era o lugar onde o amor ao próximo era purificado da vaidade, da exaustão e da necessidade de ser visto. À primeira vista, alguém poderia dizer: mas isso parece misticismo, isso parece monasticismo, isso parece fuga do mundo. Mas precisamos ter cuidado. A tradição reformada não despreza a vida comunitária. Pelo contrário, ela valoriza profundamente a igreja visível, a pregação da palavra, os sacramentos, a disciplina, a comunhão dos santos e o culto público. Mas a tradição reformada também sabe que ninguém é salvo pela multidão, ninguém é regenerado pela atmosfera, ninguém é justificado por pertencimento institucional, por uma igreja de marca. O indivíduo comparece diante de Deus pela fé em Cristo, sozinho no sentido mais radical, não autônomo, não isolado, não independente do corpo, mas pessoalmente responsável diante do Deus Santo. Calvino, ao tratar da oração, chama a oração de exercício central da fé e reconhece a importância da oração secreta, sem negar a oração pública.
Estudos sobre Calvino destacam que, para ele, a oração não anula a soberania de Deus. Ela é justamente o meio pelo qual o crente exercita sua dependência diante do Deus soberano. Isso é essencial. Na perspectiva reformada, a solidão cristã não é autonomia espiritual, é dependência radical. Não é eu não preciso da igreja, é eu não posso usar a igreja para fugir de Deus. A comunhão é graça, mas a comunhão não pode substituir o secreto. O culto público é graça, mas o culto público não pode substituir a oração pessoal. O pastor é graça, mas o pastor não pode ocupar o lugar da consciência diante de Deus. A igreja é corpo, mas o corpo não pode ser usado como esconderijo para uma alma que se recusa a comparecer diante do Pai. Dietrich Bonhoeffer, em Vida em Comunhão, trabalha justamente a relação entre estar com irmãos e estar só diante de Deus. Leituras contemporâneas da obra destacam que, para Bonhoeffer, comunidade e solitude não competem, uma purifica a outra. Essa é uma correção necessária. Quem não sabe estar só diante de Deus pode usar a comunidade como fuga, e quem despreza a comunidade pode transformar a solidão em orgulho espiritual. Portanto, a teologia da solidão não é contra a igreja, é contra o uso neurótico da igreja, contra a igreja como palco do ego, contra a comunidade como anestesia, contra o ministério como identidade substituta, contra o culto como dependência sensorial, contra o discipulado como terceirização da consciência. Agora eu quero falar sobre o caso Os Padres do Deserto e a crítica histórica ao cristianismo confortável. Antes mesmo da reforma, a história da igreja já conhecia a força espiritual do deserto. Nos séculos 3 e 4, homens e mulheres buscaram o deserto como lugar de combate espiritual, arrependimento, oração e desprendimento. A vida de Antão, escrita por Atanásio de Alexandria, tornou-se uma das obras mais influentes para a formação do imaginário monástico cristão. Estudos históricos destacam que a vida de Antão ajudou a estabelecer o deserto como símbolo de combate espiritual e intimidade com Deus. Agora, precisamos fazer uma leitura reformada e cuidadosa. Nós não precisamos assumir todos os pressupostos do monasticismo. Não precisamos transformar a solidão em mérito. Não precisamos achar que o isolamento produz santidade automaticamente. Não precisamos romantizar o deserto, mas podemos aprender algo com essa tradição. A fé cristã sempre soube que há momentos em que a alma precisa sair do império do ruído, sair da lógica da aprovação, dessa dependência da cidade, da religião como reputação, sair do cristianismo como status social, sair para encontrar Deus sem ornamento. Então, o deserto, biblicamente, é ambíguo. É lugar de tentação, mas também é lugar de encontro. Israel é provado no deserto, Moisés encontra Deus no deserto, Elias ouve Deus no deserto, João Batista prega no deserto, Jesus é tentado no deserto, o deserto retira os apoios falsos. E deserto aqui nós podemos falar da solidão. E quando os apoios falsos caem, descobrimos se Deus era de fato nosso Deus ou apenas o nome religioso que dávamos às nossas seguranças, à nossa zona de conforto. Eu termino essa segunda aula sobre a teologia da solidão, onde nós vimos na primeira aula, a indústria do ruído sagrado, o espelho da ansiedade institucional e Elias, que não estava no espetáculo.
Hoje vimos Jesus e o lugar solitário. O caso reformado para o deserto, como nós devemos olhar para a solidão. A vivência em Cristo na solidão, os padres do deserto e a crítica histórica ao cristianismo confortável. Fique atento, se você não viu a primeira aula, o link estará no final deste vídeo. Na próxima aula, veremos a manipulação da experiência, a noite escura e a purificação do ego religioso e o sábado como resistência espiritual em 2026. Espero que esta segunda aula tenha edificado sua vida e seus conhecimentos. Peço que curta, comente e compartilhe. E fique ligado para a terceira aula. E não se esqueça, se inscreva no canal. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta revelata, est